Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, verso 7. Vamos falar um pouquinho sobre eles não viram. O dia que Deus está usando cada homem não é visto. Eles não viram Noé, eles não viram Moisés e assim por diante. E aqueles que estavam mais por perto que deveriam ver. Como Jesus, os judeus eram os que deveriam ter visto Jesus, porque ele veio para o que era seus, para os judeus. Mas o que diz a Bíblia? Eles não o receberam, quer dizer, eles não viram ele. Ele estava ali, operando, dando toda a escritura do dia para eles, mostrando que aquelas escrituras ditas por Moisés e pelos profetas, estava agora materializada, mas eles não viram. É uma lástima o povo ter a mensagem na mão e não ver, ter a Bíblia na mão e não ver. A gente sabe que é escriturístico. E logo você vai ver, cada grupinho que creu, quem creu em Noé? Só a família dele. Conseguiu ainda colocar as noras dentro. Olha para você ver, não é fácil, né? Colocar os filhos, a esposa e as noras dentro da arca. Mas os outros viram tantos sinais, viram a fé daquele homem, mas não viram a manifestação de sua mensagem. Assim nós temos no tempo de Jesus, no tempo do irmão Brana, em todos os tempos. Para que o irmão Brana veio? Você sabe que o irmão Brana era como Cristo. Cristo não veio para os gentios, veio para os judeus. Irmão Brana não veio para os judeus, veio para os gentios. Mas tem gente na mensagem que ainda espera até hoje que o irmão Brana ressuscite e vá pregar para os judeus, mesmo o irmão Brana dizendo que não vai fazer isso. Vocês lêem o quinto selo, perguntas e respostas sobre os selos. Irmão Brana recheia essas mensagens de uma palavra correta, que o anjo, o sétimo anjo, não vai pregar aos judeus. Mas tem os crentes da mensagem que creem ainda que ele vai ressuscitar e vai pregar para os judeus. Quer dizer, não é bíblico, irmão Brana não disse e eles creem. Irmão Brana mostrou claramente, porque o versículo que sempre o irmão Brana usava é que Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Sempre foi assim, 10 de 1 a 7, 10, 7, porque esta era a escritura oficial do dia. E ele repetiu essa escritura quantas vezes? E eles não viram. A escritura estava sendo lida, a escritura estava em carne, porque cada vez que cumpre uma escritura, ela está em carne, certo? Quando cumpriu Isaías 7,14, 9,6, estava em carne, Jesus estava em carne. Quando cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7, o sétimo anjo estava em carne. É uma escritura que cumpre e ela muda de escritura a carne, de letra a carne, no dia do seu cumprimento. No dia do cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11, outra vez, essa escritura estará em carne, porque
a pessoa deve falar aquilo que está na Bíblia. Outro não vai falar isso. A gente queria que as pessoas levantassem, os homens levantassem e lessem esses versículos para o povo, Apocalipse 10, 8 a 11, porque irmão Brana foi só até 10, de 1 a 7. E você sabe que o capítulo ainda falta uns versículos para terminar. Alguém deveria ter uma luz e ver alguma coisa e levantar e dizer, vamos ler agora a sequência, o que Deus vai fazer. Que o sétimo anjo já veio e ele foi mensageiro da sétima era da igreja. A sétima era da igreja foi a era de Laodiceia e agora nós estamos na outra era. Era uma era diferente. A era que o irmão Brana estava pregando era uma era diferente, mas eles não admitiram de maneira alguma, porque a era dos pentecostais era o avião. A era do sétimo anjo já era a nave. Acima de tudo, ninguém pôde acompanhar. Eles ouviram, mas não viram. Muitas vezes eles ouvem, mas não ouvem. A própria Bíblia que diz isso. Eles têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, eles enxergam tudo. Eles enxergam Moisés, eles enxergam Noé, eles enxergam os versículos que falam de prosperidade, eles enxergam os versículos que falam de cura divina, eles enxergam os versículos que falam até do profeta, o povo do profeta enxerga, e depois, quando Deus está materializando outra escritura, eles não podem enxergar. Certo? Então eles não viram. Eu te pergunto, verão hoje? Não verão. E cada dia é mais simples. Porque se nos dias do irmão Brana eram dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, e no tempo do irmão Brana teve tanta gente que ouviu a mensagem, e o irmão Brana teve tantos sinais, eu fico pensando para o nosso tempo que não tem sinais, senão a própria palavra, que ficou parada no tempo porque não tinha ninguém que pudesse fazê-la viver. Tem que ter alguém que faça aquela escritura viver em seu dia. O Billy Paul falou, o meu pai sabia fazer essa escritura viver. Entende? Isso é real. Agora, nós estamos precisando de alguém hoje que apareça e faça os selos viverem. Não tem ninguém que levanta e faz os selos viverem, os trovões viverem, porque é hora de você ver isso, a terceira puxada. Cadê? A Bíblia diz que João vai fazer isso, e nós estamos à expectativa deste ministério na terra, porque a Escritura, ela está materializada em algum lugar. Se você vê no mundo, o homossexualismo é a Bíblia materializada, certo? Está escrito que nós teríamos homens da qualidade que temos hoje. Está na Bíblia, então é a Bíblia, aqueles versículos materializados. Mas mesmo os versículos que mostram esses dias de Noé e dias de Ló, que dias de Noé é casamento e divórcio, dias de Ló, homossexualismo. Então, nós temos aí homens na terra que estão cumprindo essa escritura. Eles estão cumprindo. Eles são homossexuais, cumprindo a Bíblia. Não adianta a gente lutar contra eles. Sabe por quê? Porque é dia deles, é dia dessa escritura. Isso daí tem que acontecer. Não foi para outro tempo. Foi para o tempo do irmão Brana para cá. Que sabe, porém, que nos últimos tempos os últimos dias haveriam tempos difíceis, que Paulo fala a Timóteo. Isso aconteceu no tempo do irmão Brana, e esses dias vêm vindo até nós. Então, essas escrituras, que é do lado do mal, também está materializada. Quando você lê Dias de Ló, você está lendo que tem aquela escritura materializada num homem homossexual, numa mulher, certo? Numa lésbica. É aquela escritura materializada. Mas quando você lê
que Jesus diz: assim será também nos dias do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Então você deveria ver que essa escritura também foi materializada. Deus materializou essa escritura em William Branham, no sétimo anjo, pois somente ali ele poderia materializar esta escritura, mas eles não viram, os Estados Unidos não viram nada disso, porque tudo está tornando normal, tudo é normal, homossexualismo é normal, certo? Você vê os crentes pedir dinheiro para o povo, até casa do povo, carro do povo, está sendo normal diante do povo, da vista do povo, eles estão vendo isso, mas eles nunca conseguem ver os dias do Filho do Homem, que não é agora, foi no tempo do irmão Branham, dias do Filho do Homem, era o dia que Jesus Cristo estava materializado, era o dia que a escritura de São Lucas 17, 26 a 30, estava materializado. É três tipos de gente nessa escritura que está ali materializado. Você vê os de Ló, homossexual, materializado. Você vê os de Noé, casando e divorciando, está materializado. Nos homens, nas mulheres, que não param com o marido, que não param com a mulher. Essa escritura está materializada, está aí diante dos nossos olhos. A lei sabe de tudo isso, a mesma lei que te casa, te divorcia, certo? Então, por que não ver esse outro lado da escritura, que assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí o Filho do Homem veio e eles não viram isso. Você vê homossexualismo, você vê casamento e divórcio. Por que você não vê o ministério do Filho do Homem? Por que você não vê Deus numa carne profeta? Aí você olha para o próprio povo da mensagem, que não adianta este versículo ter sido lido centenas e centenas de vezes pelo irmão Branham ao seu povo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, isto é, quando ele pregar a sua mensagem, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Ele não está adiantando nada. Irmão Branham leu, deixou dentro da mensagem, o povo lê. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, meu irmão, hoje não é dias mais da voz do sétimo anjo. Será que você não entende que a voz do sétimo anjo é o tempo que aquela voz está na terra? Era aquela voz ali na terra, Deus num profeta. Era a voz do sétimo anjo. E ele nos deu uma oportunidade de ficar com esta voz por quase 40 anos, meus irmãos. Quase 40 anos para formar o tipo, assim como Israel saiu do Egito, assim a noiva sai das denominações. 40 anos Israel levou para chegar em Canaã, e nós levamos 40 anos depois dos selos para poder receber aquela luz da palavra que o irmão Branham pregou em 1963. E quantas vezes lê a escritura, mas não adianta nada, eles não veem. Eles não veem. O povo da própria mensagem. Agora, é lamentável a gente saber que a própria família do irmão Branham não vê aquela escritura. A Bíblia está dizendo que era nos dias do sétimo anjo que haveria a revelação. Eles estão esperando o irmão Branham ainda para revelar. Não tem cabimento. O que adiantou a escritura para esse povo? Eles não viram. Eles não viram o ministério do sétimo anjo em William Branham. Eles não viram nada da revelação dos selos. Irmão Branham pregou 10 dias a revelação dos selos para mostrar que os selos foram revelados. Não adiantou nada para a América do Norte. Graças a Deus que Deus vem e dá uma oportunidade de repetir estas coisas. Mas quando Deus fala para repetir, não é no mesmo país, não é para o mesmo povo. Esse que é o problema. Que se fosse para eles,
Ele só admite para repetir, tem que ser o próprio irmão Brana. Mas o irmão Brana já morreu. Ele não vai voltar para repetir uma coisa que Deus disse que seria feito na voz do sétimo anjo, e Deus fez. O irmão Brana mostra em várias mensagens que aquilo foi feito, que o sétimo anjo cumpriu o seu ministério. Eu quero passar apenas por 3 tópicos que são conhecidos para nós podermos ver como que as pessoas conseguem olhar na mensagem e não ver. Olhar no próprio versículo, mas nos dias da voz do sétimo anjo, e não crer. Eles creem que o irmão Brana vai ser o sétimo anjo, ou que o irmão Brana é o sétimo anjo, mas não revelou tudo, e que agora tem que ressuscitar para revelar isso. Não tem Bíblia para isso. Eles deveriam ver que Deus já cumpriu o que Deus prometeu. Porque os judeus estão até hoje aí no muro da lamentação. E os crentes da mensagem estão também no muro de lamentação. O que que os judeus estão fazendo? Esperando o Messias. O que é que o povo da mensagem está fazendo? Esperando Brana. Que diferença tem? Vocês veem. Mas o Messias não virá do jeito que eles estão pensando. A hora que aparecer esse ministério para eles agora, outra vez, serão Moisés e Elias. Vai ser difícil para eles aceitar. Mas lá no início, quando veio a mensagem para o judaísmo, eles rejeitaram, porque Jesus veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Brana veio para os seus gentios, os Estados Unidos, a língua inglesa, Deus falando em inglês, Deus dando uma oportunidade para nós, no entardecer, ouvir uma mensagem do inglês. Não apenas ouvir a mensagem que Deus falou em hebraico, em aramaico, há 2000 anos atrás. Não, Deus quis dar uma oportunidade para nós. Fala outra vez, manifesta outra vez, prega outra vez, profetiza outra vez. Aí vem o sétimo anjo e profetiza as mesmas coisas que Jesus profetizou, cumpriu aquelas coisas e deu outra profecia ainda. É porque com a revelação que ele trouxe para nós, era uma profecia que a noiva somente veria. Os crentes da mensagem, primeira e segunda etapa, a boa família do irmão Brana, que dá dó, mas todo mundo está em torno daquilo, e quando eles falam que o sétimo anjo vai fazer, eles batem palma. Eles merecem ficar cego, continuar na cegueira. Eles não viram nada. Eles falam que o sétimo anjo vai fazer. Gente, isso é passado. O sétimo anjo fez. Ou Deus não cumpriu sua palavra em Apocalipse 10, de 1 a 7, que foi nos dias da voz do sétimo anjo que ele ia revelar, e o mistério foi revelado, está tudo dentro dos 7 selos, e o povo não vê. As mensagens que compõem os 7 selos são as mensagens de 63 a 65. Deus nos deu um privilégio de ter 3 anos de mensagem de revelação, como Deus deu o privilégio de Jesus viver 3 anos pregando para os judeus. Deus deu aqui um privilégio de, no entardecer, haver outra vez uma repetição da Escritura, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestado em carne, e pregando outra vez para nós, mas agora num outro corpo. A mesma coisa é a mensagem do profeta, quando ele deixou os 7 trovões, 7 selos, novo nome, tudo revelado, mas ele não podia dizer a ninguém, porque Deus o proibiu de falar. E a gente tem que ver estas coisas outra vez no ministério da esposa, no ministério de João. Se você tiver um pouquinho de luz, você vai ver, porque eles não veem. Eles não viram, eles não veem, mas tem que ter algum eleito para ver isso nesse dia. Mas é tão pouca gente, tão pouca gente. Você começa a olhar assim, meu Deus, mas isso daí é o que é Enoque no seu dia, e que andou com Deus, e Deus para si o tomou, um povinho representado num homem,
Isso é muito pouco, enquanto que a igreja que passa pela tribulação e que depois ainda recebe algo depois do milênio, essa igreja ela é 7 vezes maior, 8 vezes maior, certo? Porque Enoque era 1, mas Noé era 8. Assim é a igreja. Mas vocês teriam que saber que aquilo que Jesus não pôde falar, Brana veio falar. Aquilo que Brana não pôde falar, eu sei que você não crê nisso, mas essa escritura, ela tem que viver a qualquer dia, ela tem que estar materializada qualquer dia. Essa voz tem que ir novamente ser levantada e comer esse livrinho que ninguém nunca comeu. Essa pessoa tem que aparecer, esse ministério tem que aparecer na terra, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou. Olha o privilégio, olha a oportunidade. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Não falou só uma vez, porque a primeira vez que falou diz, não diga, cele. Certo? Mas agora a voz tornou a falar, graças a Deus, porque a voz tornou a falar comigo, disse João. E disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quer dizer, faça isso, porque o povo não viu, eles não viram isso. Então vai lá, João, outra vez, tornou a falar comigo essa voz. Você deveria saber que a voz que falou com Brana é a voz que fala com a esposa. É o Espírito, o profeta, a esposa, vem. Houve uma voz dizendo, vem. Esta é uma voz só. Não tem diferença a terceira puxada do ministério do profeta com a terceira puxada hoje da esposa. A terceira puxada do profeta não foi cura, nós já ouvimos aí, não foi discernimento, nós já ouvimos isso. A terceira puxada do profeta foi a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra. Então, quando João comer o livrinho, o que ele vai fazer? Vai comer a abertura da palavra. Os outros vão continuar comendo primeira etapa, segunda etapa, e não tem mensagem. Não tem, a mensagem não ressuscita. A voz não torna a falar, como tornou a falar com João. Isso é a mesma voz que falou, não escreva, agora vem e diz, coma. É a mesma voz. Só que você precisa agora ver. Eles não viram, mas isso tem que acontecer no nosso tempo. Eu estou falando para você porque o tempo de irmão Brana já foi. Irmão Brana fez tudo que tinha que fazer, filho. Deus não pode tomar um homem se ele não termina o ministério dele, certo? Deus não pode, o irmão Brana diz que não pode. Deus não toma um homem enquanto não termina o ministério dele na terra. Irmão Brana terminou o ministério, ele pregou os selos, pregou os trovões, falou do novo nome, HM faz parte do nome de Deus, um gentio levaria seu nome, ele pregou tudo, ele não tem que voltar para pregar mais nada. Bem, o meu tempo vai acabando e eu não li nenhum parágrafo, mas vou deixar aí para você. A festa das trombetas, 229, que é conhecidíssimo de todos nós, o 7º anjo, diz o profeta, o 7º anjo, mensageiro do 7º selo. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Meu irmão, se você não souber o sentido da palavra, Apocalipse 10 não será o 7º selo. Apocalipse 10 era. A mensagem do 7º selo já foi lá atrás, foi dada pelo profeta. Nós, o que estamos fazendo? Estamos repetindo. A voz tornou a falar comigo, disse João, coma o livrinho. Então agora você está ouvindo pela segunda vez. A primeira vez os Estados Unidos ouviram a festa das trombetas, 229. O 7º anjo, mensageiro do 7º selo, mensagem, e Apocalipse 10 era o 7º selo. Como que vocês ficam esperando o 7º selo ser revelado, quando o irmão Brana diz que Apocalipse 10 era? Apocalipse 10 é os 7 trovões, filho. Mas 7 trovões,
ele diz, era o sétimo selo. Por quê? O sétimo anjo é quem revela os 7 trovões. Você tem que fazer esta ligação. Almas encarceradas, 205, eles não conheceram o mensageiro. Eu estou falando aqui da mensagem, almas encarceradas de Goiânia, tradução de Goiânia, 205. Eles não conheceram o mensageiro. Quando eles não conhecem o mensageiro, o que eles fazem? Eles matam o mensageiro, eles crucificam a mensagem. Mas Deus sempre tem algo a fazer. E Deus é paciencioso, Deus tem tempo. A escritura de um tempo para o outro, quer dizer, a escritura de Jesus Cristo como Filho do Homem, há 2000 anos atrás, aí Jesus pega, levanta e profetiza. Assim como foi nos dias de Noé, mais 2000 anos atrás, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele estava aqui, o Filho do Homem, e anunciando 2000 anos na frente, que é o nosso tempo, a mensagem do Filho do Homem, que foi Deus no irmão Brana. Filho do Homem, irmão Brana já ensinou isso, é Deus numa carne, profeta. Não é Deus em qualquer um de nós. Temos que entender isso, mas Filho do Homem não é Deus em qualquer um de nós. Filho do Homem é Deus numa carne, profeta. William Brana era profeta. Então, Deus naquela carne era Filho do Homem. Jesus Cristo naquela carne era o Filho do Homem. Então Jesus falou dessa escritura, disse que ia acontecer, já aconteceu, e o povo, até a família do irmão Brana está esperando o irmão Brana vir para fazer o que a Bíblia diz que ele já fez, o que o próprio irmão Brana, eu fico pensando assim, se chegar naquele final, no dia do julgamento, e dar a oportunidade, ele diz, mas papai, nós ficamos esperando o Senhor ressuscitar para revelar os 7 selos, 7 trovões, o novo nome. Mas você não sabia que eu já tinha revelado? Você não tem 10 livros lá, irmão? O meu filho Billy, meu filho José, você não tem 10 livros meu aí não, que te mostra que os 7 selos já está revelado. Você não tem a revelação do 7º selo. Papai, mas o senhor não falou o que era. E você não sabe que eu disse que não podia falar porque é a vinda do Senhor. Eu não podia falar, meu filho José. É a vinda do Senhor. Era um mistério. Você pensou bem no dia, se tem uma palavrinha de um julgamento final, para eles entrarem pela graça que estava no profeta, certo? Porque o irmão Brana orou por eles naquele dia e disse, Senhor, que não seja verdade o que eu estou pregando, porque os meus filhos estão fora, minha família, meus parentes estão fora. Mas ele chegou ao ponto de dizer, mas ele já tomou o livro em sua mão. Isto é, já aconteceu, isso é verdade. Almas que estão em prisão agora. Irmão Brana pregou, almas que estão em prisão agora. Agora quando? 1963, estava em prisão, e ele falou da família dele, pediu misericórdia. E eu estou apenas dizendo para vocês, naquele dia, se houver uma oportunidade de ouvir alguma coisa, de alguma reclamação, mas papai, ficamos esperando esta terceira puxada. O senhor disse que isso ia acontecer. Você não leu lá, meu filho? Não leu na minha própria mensagem dos ungidos dos últimos dias, 262, dos vossos parágrafos. Eu estava dizendo lá que a terceira puxada foi. Meu filho, por que você não viu isso? A terceira puxada foi. Pode ser filho do profeta, mulher do profeta, pode ser filho de pastor, mulher de pastor, pode ser diácono, pode ser o que for. Se você ouviu, não entendeu? Se te der uma oportunidade naquele dia para você ser pelo menos da igreja, porque da noiva não pode ser. Da noiva eles veem no dia. Eles veem no dia. Isto é o corpo de Cristo hoje, vendo no dia esta palavra revelada para todos nós. Então, deixa eu repetir e terminar. O 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Oh, que coisa! Vocês veem o desvelar de Deus, 341.
Irmão Branham diz assim, mas agora que Apocalipse 10 está revelado. Meus irmãos, o que vocês esperam? Eu estou lendo a mensagem do papai Branham, certo? É do papai, do irmão Zé Branham, do irmão Billy Paul Branham. É o papai meu também, entende? Ele é o papai meu espiritual. Por causa desta mensagem, ele é o meu pai, porque ele é pai dos gentios, pai das nações. O HM estava nele e eu creio nesse HM. Se você não ver essa revelação, você não é parte do HM. Esse é o problema. E o HM é o novo nome de Jesus Cristo, porque ele teve uma nova manifestação. O irmão Branham mostrou no amanhecer e no entardecer. Eu poderia dizer, meu filho, mas eu preguei isso lá, já estava tudo revelado, era no entardecer que ia ser revelado, foi revelado, e vocês não viram isso? Como pode? Vocês são minha família. Eu poderia também fazer o mesmo com a minha família. Dizer, mas vocês não viram, meus filhos? Está tudo mostrado lá. Que a mensagem era aquela mensagem do dia. Comer o livrinho. Está pronto. Os 7 trovões. Seria revelado. Está tudo revelado lá. 278 do Desvelar. Ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriu a revelação do que aquilo era. Está tudo revelado. Irmão Branham vai falar para a família dele, para os irmãos do sul, do norte, do leste, do oeste, onde você estiver, filho. Ele vai falar para você. Está escrito lá. O que faz esse povo pentecostal? Eles vão chegar diante de Deus e Deus vai falar, bom, está escrito, filho. Está escrito. Você diz, mas pode chamar de filho? Sim. O pai Abraão chamou de filho o perdido. Chamou de filho. Então, aqui está. É um filho, mas não viu, você não viu. Como pode você não ver esta revelação? Você não viu nem o batismo pentecostal. Você não viu. Você diz que vai para o céu, que está esperando arrebatamento. Não viu nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Depois do batismo viria toda a ordem da igreja, viria o ministério de Paulo, viria depois o ministério de William Branham, revelando toda a verdade. E você não viu. Deus tenha misericórdia. Mas sabe que o povo gosta de ouvir e se emocionar? Se a gente fosse filho do profeta. Se eu fosse filho do profeta. Aí eles me ovacionavam. O 7º anjo vai fazer isso. Mas agora você tem um cravo no seu sapato. O 7º anjo já fez isto. Está escrito na própria mensagem. Se o que está escrito na Bíblia não serve para os pentecostais mais, o que está escrito na mensagem não serve para o povo da mensagem também. São do mesmo jeito, do mesmo espírito. Os espíritos nunca morrem, diz o irmão Branham, eles só mudam de corpos. Lá era fariseu, saduceu, herodiano, essênio. Aqui é batista, metodista, assembleiano, gente da mensagem, tabernáculo branco, tabernáculo da fé e assim por diante. Só muda o corpo. Os espíritos não morrem. É o mesmo espírito que crucificou a Cristo, que rejeitou a Noé, é o mesmo espírito que rejeitou a Abraão e que vai rejeitar João e a esposa nesse dia final. Pai, te damos graças pela oportunidade que o Senhor dá para a gente ver. Senhor, se a gente vê, não tem jeito de a gente falar que não vê. Mas, Senhor, aqueles que não vê também, Senhor, eles não têm como falar que vê. Eles têm que ser um crítico, eles têm que ser um opositor. Eles têm que ser um Coré, um Datão, um Abirão. Eles têm que ser, Pai. Porque é tempo disso. Aqui na terceira etapa, eles têm que ser um Acã. Na terceira etapa é com Josué. Eles têm que ser um Acã. Eles têm que estar carregando aí uma cunha de ouro, uma capa babilônica, dentro da própria mensagem. Eles estão fazendo isso, Senhor. Mas a sua palavra tem sido pregada. Ajuda os seus eleitos. Onde estiver mais um eleito, Pai, que eu vejo o Senhor tratando com os hebreus no seu dia, naquela língua materna.
Eu vejo o Senhor tratando com os gentios, com a língua dos gentios, dos gregos. Eu vejo o Senhor tratando conosco nesse dia final, nos dias do Mombrana, o Senhor falando em inglês e dando a resposta em interpretação. Mas eu vejo agora o Senhor trabalhando na última hora, no último país, Senhor, é fim do mundo, é um dos últimos países que foi descoberto, e é aqui no último país que o Senhor vem também com a sua palavra para poder mostrar para nós estas verdades. No último país, o Senhor está tratando com a linguagem portuguesa. É a língua portuguesa, é o africano ali que fala em português, que entende o português. O Senhor está tratando com ele, porque já tratou com as outras pessoas, já tratou com as outras nações. Essa daqui é a última que o Senhor está tratando, formando um povo dentre os gentios, tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Nem todo o povo gentil é para o seu nome, mas o Senhor tira um povo dentre os gentios para o seu nome nesse dia. Estamos agradecidos pela repetição da Escritura, o Senhor permitir João comer o livrinho e falar para nós outra vez, nesse dia final, o que o Senhor falou ali atrás para o povo americano, agora o Senhor está falando aqui ao povo que ouve a sua voz no português. Oh Deus, obrigado por esta luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. Hoje não há mais
pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.